Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Quinta-feira, 11 de abril. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa liturgia diária aqui pelo nosso canal. Momento em que a gente enriquece o espírito rezando. Prepara-se para o dia rezando a palavra de Deus. Você que está chegando no canal, sinta-se em casa, se inscreva, joinha, comentário se possível, sempre. Hoje, a igreja nos convida a fazer a memória de Santo Stanislau. É bispo e mártir da igreja. Ele nasceu e viveu entre os anos de 1030 a 1079. Viveu muito pouco. Foi um grande homem, pastor, sábio, dedicado, defendeu a liberdade da igreja, a dignidade dos homens, um cuidado e um olhar para com os pobres, os pequenos, e ele foi martirizado pelo rei Bolislau. Vamos então, nesse momento, ouvir a Santa Palavra. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me viste? Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Aquele que vem do alto está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele.
Palavra da salvação. Muito bem, acabamos de ouvir a palavra de Deus. Eu queria chamar a atenção para a primeira leitura de hoje, onde novamente nós temos aquele conflito que já está acirrando há vários dias entre os discípulos de Jesus e os seus opositores. Levaram, interrogaram e disseram aos discípulos de Jesus: nós tínhamos proibido de vocês falarem sobre o nome deste homem. Quem é esse homem? Jesus. Percebe, aqui tem algo muito bonito de perceber que os discípulos estão respondendo, por causa da sua fé, em anunciar Jesus ressuscitado. E eles não somente perseguem e prendem, mas interroga e proíbe de falar em nome de Jesus. Mas o que é bonito? Que não vale nada. Não vale nada. Eles proíbem de falar em nome de Jesus, mas os discípulos continuam a falar com muito mais força ainda. E continuam a anunciar e testemunhar a muito mais forte ainda. E diz, é preciso antes obedecer a Deus do que os homens. Então tem um embate, mas a igreja, pela força do Espírito Santo, está ganhando fôlego, está crescendo. Nós temos no Evangelho algo que clareia muito também. O que é que vem do alto está acima de todos, Jesus vai dizer no seu discurso e no seu embate. O que é da terra pertence à terra. Com essas duas frases, Jesus deixa claro e distinto o projeto humano e o projeto divino. E dentro desse projeto humano e divino, o projeto do Pai, para realmente resgatar o humano que está perecendo, que está sofrendo, que está sem discernimento, que está sem verdade. E com isso, deixa nas entrelinhas que é preciso ter discernimento de tudo e de todos, e saber de fato o que é verdade e o que é fake, diria nos dias de hoje, não é? É preciso ter discernimento sobre essa verdade. Ainda hoje, pessoas carentes, sem conhecimento, vivem às vezes à mercê de certos erros comuns e falta luz. A palavra de Deus há que ser essa luz. E nós haveremos de ser esses proporcionadores pelos nosso testemunho dessa compreensão para os outros. Aqui no canal, tudo muito simples, mas aos pouquinhos nós vamos percebendo as verdades da palavra de Deus e incutindo na nossa mente e no nosso coração, para viver melhor, para viver em paz, para estar em sintonia com o Senhor. O mundo leva a uma falsa verdade, mas o Evangelho nos diz que é preciso olhar para Jesus e crescer nessa direção. Que Deus nos dê esta graça. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.